O autismo é um termo usado para um grupo de transtornos de desenvolvimento do cérebro, mais conhecido como transtornos do espectro autista. Esse conjunto de manifestações afeta não só o desenvolvimento social, mas também a capacidade de comunicação e comportamento. As pessoas que têm autismo apresentam dificuldades para entender regras simples do convívio social ou a comunicação e interação com os outros. Mas como podemos identificar o autismo? Quais os sintomas e a importância de um diagnóstico precoce? Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o psiquiatra especializado em infância e adolescência, Dr. Estevam Vadaz. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Estevam. Obrigado pelo convite. O que caracteriza o autismo? O autismo é caracterizado por uma tríade. São 3 grandes áreas afetadas. Comunicação e linguagem é o primeiro, a socialização e sociabilidade o segundo, e o terceiro é caracterizado por comportamentos repetitivos e interesses muito restritos. Nós chamamos isso de tríade e caracteriza o quadro clínico. Quais são os tipos de autismo e como é que a gente identifica cada um? Só para a gente exemplificar, para você perceber se é possível, né, perceber quando a criança tem ou não autismo. Então, o autismo ele se manifesta geralmente, ele fica mais evidente quando a criança está com 1 ano e meio ou 2. Já é possível fazer o diagnóstico mais precocemente. Mas aí depende da gravidade, porque o espectro é muito heterogêneo. Nós temos crianças, adolescentes e adultos com quadros muito graves e, no outro extremo, com quadros extremamente leves. Então, mas todos eles, até no máximo 3º ano de vida, manifestam esses comportamentos. E os pais devem estar alertas. O comportamento mais comum que os pais referem, se queixam, é atraso na aquisição de linguagem. Demora. Normalmente, uma criança começa a falar com 1 ano e meio, mais ou menos? 1 ano e pouquinho já começa a formar as pequenas frases iniciais. E aí, no caso do autismo, não. Demora Não. quanto tempo para começar a falar? Pode demorar anos e muitos deles, o autismo mais grave, de baixo funcionamento, jamais falará. Mas vai adquirindo, quer dizer, quando a criança nasce, muitos testes são feitos. Existe também a possibilidade de já fazer o teste quando nasce, se tem ou não autismo, ou não é necessário? Há possibilidade de fazer alguns testes nos 8 primeiros meses. Mas isso se detectar alguma coisa ou não? Faz como rotina? Isso é feito através de tecnologia. Mas é preciso? Quer dizer, hoje em dia, qualquer bebê que nascer, é importante também fazer esse teste? Sim, só que esse teste nós não temos no Brasil. Ele se chama eye tracking. É difícil. Então, você tem que ter um equipamento para acompanhar o olhar do autista, do bebê autista, que geralmente não faz contato visual inicialmente com a mãe. Ah, que interessante. Quer dizer, isso é uma coisa, é um detalhe. Quer dizer, normalmente o bebezinho, principalmente quando está na amamentação, por exemplo, né? Existe aquela troca de olhar. Exato. Isso não acontece com o bebê autista? A partir do 6º, 8º mês já começa a diminuir e, eventualmente, a mãe, o pai, os familiares começam a perceber que a criança não mantém esse contato visual. Esse é um sintoma que dá realmente para a gente perceber, né? Já o pai dá. pode ficar atento. Já. Quais são os outros sintomas? Conforme a criança vai crescendo? Vou repetindo aquilo que as mães costumam dizer. Meu filho parece surdo. Surdo. Eu chamo, ele não atende. Ou meu filho fica desligado. Está todo mundo brincando, as crianças? E ele está num cantinho isolado, se ocupando com um determinado objeto por horas e horas e horas. Então, esse é o comportamento de isolamento, que é muito comum. E o chamar é muito importante, que os pais chamam e ele não atende. Mas não tem nada a ver com o problema de surdez? Ouve muito bem quem tem autismo? Nada. Aí é feito todos os testes, não tem problema nenhum? Passa pelo otorrino, faz todos os testes, não tem nenhum problema de audição. Então, qual que é o principal problema do autismo?
É um mundo próprio? O que acontece na mente dessa criança? A criança autista ela não consegue decodificar informações. Então, ela recebe aquela enxurrada de informações do meio externo. Aquilo é um caos para essa criança. Ela não consegue organizar. Ela recebe, mas ela não organiza. Não organiza e fica sem significado, sem sentido. Por quê? Porque no aparelho, no sistema neurológico, os neurônios não conseguem transmitir essas informações e processá-las. Então, essa é basicamente a neuropatologia do autismo. E você dividiu bem no início do programa o autismo mais grave e o não tão grave. Exato. Qual que é a linha, né, que divide essas os dois tipos de doença? Então, o espectro a gente geralmente imagina como uma linha reta. Num extremo fica o baixo funcionamento, que nós chamamos tecnicamente aqueles mais graves, e no outro extremo, o de altíssimo funcionamento, que nós chamamos de síndrome de Asperger. Então, entre um extremo e outro, existe uma enormidade de variações. E aí, que tipo de desenvolvimento aparentemente normal? Pode-se dizer que a criança pode ter uma vida normal? Em algum desse nível, nessa nossa linha? Não. Nunca. Não existe cura, não existe tratamento. Cura. Tratamento existe. Quanto mais cedo, mais precoce, melhor. O prognóstico é bom. Só que esse tratamento deve começar com 1 ano e meio ou 2, no máximo 3 anos, a idade da criança. E, geralmente isso começa muito tardiamente, com 7, 8, 9 anos. Aí é muito tarde. Porque aí a criança já foi para a escola, aí a criança já passou por outros problemas. Sim. Quer dizer, muitas vezes, né, o senhor deve ter assim, vários casos de crianças que já chegam nesse nível, né, 6 anos, 7 anos, aí já está num alto nível de gravidade que não consegue retroceder ou consegue estacionar? Ainda consegue, com intervenções de terapias, ela consegue progredir, mas não tanto quanto aqueles que tiveram a oportunidade de serem tratados com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Com 1 ano e meio, 2 anos, se trata o quê? Com remédio? Não, porque aí já não é terapia. Não. São terapias, terapia. Métodos pedagógicos especializados, terapias especializadas, eventualmente medicamentos, se necessário. O que chama a atenção, por exemplo, quando você tem uma criança que já dá para interagir, não um bebezinho, mas como é que faz para chamar a atenção do autista? O que ele presta atenção no mundo? Se tem tanta informação, ele não quer nenhuma informação, ele não, como você disse, ele não registra essas informações. Como que faz para chamar a atenção? Por exemplo, do olhar. É possível captar esse olhar em algum momento? Dá. E existem técnicas para isso. Então, é necessário associar alguns interesses que essas crianças têm, que eles têm interesses muito definidos, e associar alguma coisa, algum tipo de retorno, algum prêmio para que ele possa também se interessar por outras coisas, além de ficar horas e horas no videogame ou assistindo televisão, desenhos animados. Então, há uma troca, e com essa troca, incentivando esse contato visual, ele é premiado e vai se desenvolvendo essa capacidade. Quer dizer, tem sempre uma moeda de troca. Sim. É um trabalho grande, hein? Isso. É um trabalho que você tem que preparar o pai e a mãe para conseguir fazer, ou esse trabalho só é feito no consultório? Não, a carga horária de intervenções nos países desenvolvidos é no mínimo 20 horas semanais. 20 horas. Com os vários terapeutas. E complementado em casa pelos pais, que precisam continuar os mesmos métodos, as técnicas, durante muitos anos. Quando é recorrente, porque aí você consegue ter um assunto, a criança gosta, conseguiu captar alguma coisa, aí ela fica só naquilo, ela só quer aquilo. Sim. Ou no caso, aquele videogame, como fazer para chamar atenção para uma outra coisa, ou isso já faz parte realmente da doença e é normal, pode ser considerado normal? Isso faz parte da doença, mas não é normal. Então, o truque é inserir coisas muito mais interessantes, diversificar esses interesses, porque senão ele vai realmente ficar anos e anos fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, assim, um exemplo que Mais você tenha comum, visto.
eles adoram computação, computador. Porque é vivo, né? Chama atenção, né? Não É só isso? isso, eles têm uma facilidade inata de lidar com equipamentos eletrônicos. Ah, é? Exatamente. Quem tem autismo, quer dizer, como se um neurôniozinho fosse mais para um lado, é isso? Desenvolve outra coisa. É porque é muito lógico, é muito intuitivo. Então é inteligente. Eles são inteligentes, muitos deles são muito inteligentes. Esses com síndrome de Asperger, alguns deles são considerados gênios. Essa síndrome de Asperger é um estágio, como a gente falou, do autismo. Maior ou menor? Tem mais, é mais grave? Ele é o menos grave de todos. O menos grave é Asperger. É Asperger. Então, essa pessoa que é autista, no caso com a síndrome de Asperger, ela consegue ter uma vida normal, ela consegue interagir, ela consegue falar, ela consegue ter uma vida boa? Muito boa, mas ela tem que ser preparada para isso. Isso requer os tratamentos, a escolarização, profissionalização e o maior problema é a inserção no mercado. Porque eles são... A inteligência é maior, então? A inteligência maior, eles são muito focados, mesmo quando adultos, em determinados assuntos ou coisas ou atividades profissionais. Então, no caso, por exemplo, numa empresa, eles são bem aproveitados em algum aspecto. A gente quer alguém que faça isso. Sim. Isso é possível? Isso é possível. Tem visto bastante resultado? Tem, por exemplo, Pessoas uma coisa... no ambiente de trabalho? Está se fazendo muito, não no Brasil, mas no exterior. É aproveitar esses indivíduos nas áreas de tecnologia da informação. Então, lá no Vale do Silício, na Califórnia, existem centenas de Aspergers trabalhando com computadores, programação, eles são muito bem aproveitados. Porque é um outro tipo de inteligência. Isso já foi muito estudado. Sim. Por quê? Quer dizer, por que desenvolve? São gênios que você falou. Alguns são geniais. E tem alguma explicação por que se desenvolve mais esse tipo de aptidão ou não? Tem, porque eles têm uma facilidade muito grande com tudo que é regrado, previsível e que eles possam dominar. Então, se tiver uma rotina e a lógica, e eles puderem trabalhar em cima, com essas ferramentas, eles vão se desenvolvendo muito bem. Além de já ter essa aptidão, ainda desenvolve mais ainda. Quer dizer, no caso, não gosto muito é da bagunça. Ele tem que ter uma rotina, aquela coisa equilibrada. Quer dizer, o autista, ele não pode conviver com bagunça, com barulho, com bagunça, não. Eles trabalham, geralmente, na área de tecnologia e informação, sozinhos. E os empregadores já sabem disso. Ele tem uma área onde ele trabalha, sossegado, sem interferências, e produz muito. Aqui no Brasil também já é assim. A gente falou do Vale do Silício. Aqui no Brasil você já tem estão notícia? começando a admitir esses portadores de síndrome de Asperger nas grandes firmas de tecnologia de informação. E essa síndrome consegue ser detectada, quer dizer, consegue ser diagnosticada cedo também? Relativamente, porque no começo todos os autistas são mais ou menos parecidos. Eles começam a se diferenciar a partir dos 4º, 5º, 6º ano de vida. Aí, depois do 6º ano de vida, que a gente vai saber se ele vai ou não ser um Asperger. Tem que torcer, então, no caso, para quem tem. Tem que torcer, não, tem que investir muito, muita terapia, muito tratamento, muita dedicação, participação dos pais, da comunidade. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o Dr. Estevão Vadas sobre autismo, tá bom? Um instante só, até já. Estamos de volta à Opinião Livre de hoje, conversando com o psiquiatra especializado em infância e adolescência, Dr. Estevão Vadas. A sua especialidade em infância e adolescência, característica do autismo, vai até que idade? Até que idade que a gente trata, no caso, adolescência? Diz que a adolescência até 21 anos, é isso? 22 anos? Agora tem os nem, né? Mas... o psiquiatra da infância e adolescência é o profissional formado, especializado em diagnóstico de autismo. Então, ele acaba, na verdade, acompanhando esses autistas até a idade adulta e, às vezes, até a velhice. Eles passam para a idade adulta normal, o envelhecimento é normal, amadurecimento normal.
Em termos fisiológicos, biológicos, sim. Mas na mente, não? Na mente, não. Mesmo esses Asperger, que são muito bem dotados, às vezes são geniais, eles têm um problema, principalmente na área de socialização. Então, todos ao redor deles se referem, esse sujeito é meio excêntrico, né? Em inglês eles falam geek, né? Ele é meio genial, ele é meio excêntrico, mas é a única coisa que se percebe quando é um Asperger já adulto. Então, ele tem, o maior problema do Asperger adulto é a socialização, a sociabilidade. De resto, ele funciona muito bem. Ele é mais quieto, ele não conversa, não tem amigos. Que nível de vida normal tem um portador de autismo? Ele é mais quieto, mais isolado. Eventualmente, ele encontra uma pessoa com os mesmos interesses, afinidades, podem formar família e, em muitos deles casos, têm filhos. Mas aí depende também do perfil do companheiro ou da companheira. Estou falando de homens, porque Asperger é interessante. A proporção de homens para mulheres é de 9 homens, 8, 9 homens para uma mulher. Por isso que eu estou falando no masculino. Tem mais homens autistas do que mulher. Isso no Asperger. No geral, se você pegar o espectro, também há uma razão de mais ou menos 4 meninos para cada menina, ou 4 adultos para cada mulher, do sexo masculino. A incidência maior é no sexo masculino. Quando não é a síndrome de Asperger, quando é uma síndrome mais, no caso, quando é um nível mais grave, como é que a família lida com isso? Existe uma discriminação? Ainda existe no Brasil casos de crianças que ficam isoladas em casa, isoladas da família? Como é que está essa proporção? No caso dos mais graves, a situação é mais grave no Brasil, porque eles não têm assistência médica, não têm escolarização. As escolas não aceitam, escola normal não aceita. Não. Mesmo nas escolas que têm um programa de inclusão, é muito difícil essa inclusão. Então, a maioria deles fica preso dentro de casa. Marginalizado. No Brasil, marginalizados. Se vão para a escola, uma escola regular, sofrem bullying, porque eles são extremamente ingênuos, inocentes, sofrem muita acusação. Então, alguns pais, não tendo recursos, mantêm essas crianças e adolescentes, eventualmente adultos, presos dentro de casa sem nenhuma atividade. E aí o que acontece? O que o senhor tem visto nessa... Quantos autistas a gente tem no Brasil hoje? 2 milhões. 2 milhões. E a gente Desses fica imaginando... 2 milhões eu já vi mais ou menos 3 mil casos únicos. 3 mil o quê? 3 mil casos únicos, 3 mil autistas. Tá. Então eu fico imaginando que existem aí vários autistas que estão presos nas suas casas sem ter uma vida normal. Exatamente. Não só presos, como às vezes amarrados. Amarrados? Amarrados. Porque eles são agressivos? Sim, quando eles não recebem nenhum tipo de estímulo, atenção profissional, tratamento, eles se tornam muitas vezes irritáveis, eles são agressivos, Estão virando uns autoagressivos. bichinhos, amedrontados. Sim, e se batem, se arranham, batem a cabeça nas paredes, nas portas, no chão. Então, há uma necessidade de uma proteção também para que eles não se machuquem. Isso significa o quê? Essa não é uma característica do autismo em alto grau, o fato de ser agressivo. Fica agressivo porque fica marginalizado, fica trancado, não é cuidado. Exato. Não é estimulado, e aí tem um lado agressivo normal. Quer dizer, sei lá, eu fico imaginando uma criança normal que é tratada que nem um bichinho, marginalizado, escondido, preso, também vai ficar agressivo. Sim, é do ser humano isso. E essa é a maioria das crianças brasileiras com autismo. E o pior é que os pais não sabem que eles são autistas. Eles não Acham que é o quê? Sabe, eles acham, essa criança tem um retardo mental, ele tá Chega a falar que é retardado mental, quer dizer, existe essa confusão também? Existe. Existe muita falta de informação ainda no Brasil em relação ao autismo. A gente viu, inclusive, uma novela da Globo que passou, quer dizer, tentando colocar esse problema como, de alguma forma, natural, que precisa realmente ser tratado.
Falta informação da Total, população? eu acho que a informação que a novela ofereceu foi a maior já realizada no Brasil, porque não existe nenhuma campanha de esclarecimento por parte do governo. Nas escolas médicas não há formação para os alunos de medicina. Não há. Não, nessa área eles desconhecem totalmente. Então, quem deveria saber muito a respeito é o pediatra, o neuropediatra, mas nas faculdades eles não recebem essa formação e essas informações. Mesmo? Quer dizer que um Exatamente. pediatra chega ao ponto de ele mesmo estar fazendo o diagnóstico e não conseguir detectar, não conseguir consegue. diagnosticar que a criança tem autismo? Exatamente. A gente está refém também de péssimos profissionais ou Não, isso é são culpa do bons, governo? São bons profissionais, são ótimos profissionais, só que eles não há no currículo médico essa formação, essa informação. Eles não têm essa informação. Mas por que esse descaso, doutor? Por quê? Não Uma sei, situação que é não assim... Não são todas as faculdades. Aqui em São Paulo nós temos 3 grandes faculdades de medicina que têm informação para os alunos de medicina relativos aos transtornos do espectro autista. O que a gente tem de evolução, então, aqui no Brasil, que a gente pode contar? E o que as famílias podem fazer para melhorar isso, já que a situação não é muito boa, pelo que dá para entender, né? As famílias, elas devem fazer o que fazem em todos os países. Elas devem se unir, formar grandes associações de pais e pressionar o governo para que o governo providencie e ofereça serviços, coisa que até hoje o governo não fez. Existe até uma lei de 2012 que prevê todos esses benefícios, todos os tratamentos e atendimentos, mas não saiu do papel até agora. Bom, no caso, a família, né? A família que tem um autista ou uma criança ou um adolescente, muitas vezes sem recursos para ter um tratamento, eu não sei qual é o nível, né? Quanto custa um tratamento desse, e acaba tendo que deixar a criança em casa, muitas vezes com uma funcionária. Como é que, quem está assistindo a gente, como é que tem que agir para melhorar a situação e não chegar nesse nível de agressividade que o senhor me falou, das crianças se arranharem, enfim. O que tem que fazer, doutor? Nós precisamos crescer como civilização e cultura. O Brasil está muito atrasado. Nessa área de autismo, nosso atraso é de pelo menos 50 anos. 50 anos? 50 anos. É bem atrasado. É meio século em relação aos países desenvolvidos. Então, nós temos aí tanta coisa para fazer que vai levar mais 50 anos. Mas a família em si, então vamos falar, eu tenho alguém na minha casa, que tipo de amor eu tenho que dar, que tipo de atenção, precisa de 24 horas ficar tomando conta, o que eu preciso fazer? No Brasil, você precisa, como mãe ou pai, ou avós ou tios, correr atrás de informação, porque tem muita informação, mas não dado pelo governo. Então, você tem que procurar informação, correr atrás. Porque se não existe no serviço público atendimento, você tem que criar esses recursos em casa. Uhum. E você tem acesso na internet, você tem muita coisa, você pode ter. Mas muita assim, que você pudesse dar uma adiantada, então, o que a gente pode fazer? Tem uma alimentação diferente, o amor é muito importante, com carinho, tem que ter alguém tomando conta o dia inteiro. Só algumas dicas para a gente ter uma... Cuidados o dia inteiro. O dia inteiro tem que ter alguém tomando conta. Tem. Babá mesmo. Ficar tomando conta. Pai e mãe que não tem recursos, é o pai que não vai trabalhar, ou a mãe que não vai trabalhar, porque tem que ficar em casa com o filho. Tá, porque ele pode fazer alguma coisa Pode no sentido fazer de... coisa. Porque não tem noção de perigo, pode fugir de casa, não pode tem sair, noção do atravessar perigo. uma rua, uma avenida. Uma janela também tem que estar Janela protegida? protegida. Não tem noção do medo, não tem noção de nada. Não, eles se machucam e tem um fenômeno interessante que eles sentem menos dor do que nós. Ah, é? Exatamente. Então, os pais, os familiares são reféns dessa criança, na verdade, infelizmente. É 24 horas de cuidados. Uma distração, essa criança pode cair, pode se jogar, pode fugir. Então, 24 horas alguém. Por isso que você disse que muitas
famílias, até por falta de informação e falta de recurso, amarram essas crianças e prendem essas crianças. Exatamente. Não para judiar, porque não tem como. Não tem como. Tem medo que essa criança se machuque, é isso? Exato. Se eles não são amarrados, eles são contidos dentro de um cômodo, trancados dentro de um cômodo. Ficam que nem uns bichinhos. Tem clínicas especializadas já para tratar autista? Tem, no Brasil tem. Em São Paulo, principalmente, existem muitas clínicas. Mas nada do governo? Nada tudo do pago governo. E caro? Tudo pago e caro. E os serviços universitários. Isso em São Paulo existe. Serviços? Universitários. Tá, já existe então, quer dizer, um tipo de cultura já sendo mudada. Você vê alguma evolução nisso ou não? As principais universidades em São Paulo, as faculdades de medicina, na USP, na Unifesp, na Santa Casa, existem núcleos especializados em atendimento ao autismo. E quanto tempo, só para a gente terminar, a gente está acabando já, falta um minutinho, quanto tempo precisa e quanto falta para trazer, por exemplo, um aparelho, essa aparelhagem que já detecta logo no nascimento que essa criança tem autismo para evitar mais problemas? Esse aparelho, na verdade, que custava $10 mil alguns anos atrás, hoje custa $100. Então precisa de boa vontade, é isso? Precisa de informação, de pessoas que conheçam esse recurso. Quem deveria usar isso é o pediatra. Uhum. Porque a gente faz hoje diagnóstico precoce com um tablet, um aplicativo especializado. Muito bem. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, tá? Pelos seus esclarecimentos. A gente fica torcendo para que esse cenário se modifique. Tomara, viu? muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua presença aqui. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.